Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Volume 2, Como posso ser feliz? Autor, Pedro Dong. Semana 2, tema, Espírito de sabedoria e de revelação. Leitura bíblica desta quarta-feira. Romanos, capítulo 10, versículo 17 e Hebreus, capítulo 1, versículo 3 e capítulo 11, versículo 1. Porção para ler com oração. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Crer na palavra e praticá-la para experimentar coisas extraordinárias e sobrenaturais. Por meio da fé, o Senhor nos deu o penhor do Espírito Santo, uma amostra que recebemos como garantia que permite que tenhamos desfrute antecipado de Deus como nossa herança plena. Além disso, mediante a fé na palavra e o amor aos irmãos, o Senhor torna disponíveis para nós coisas sobrenaturais pertencentes à dimensão de Deus. Essas coisas nos são concedidas para a edificação da igreja, que não resulta de capacidade e habilidades humanas, e sim da fé na palavra e do poder de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 15, lemos: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Nosso crer é manifestado quando obedecemos ao praticar a palavra. O que acontece daí em diante é responsabilidade de Deus. É o próprio Senhor que tem feito a obra em nosso meio com milagres e sinais sobrenaturais, produzindo amor. Nosso amor por Deus foi restaurado e aumentou em volume e intensidade, fluindo em amor pelas pessoas, pelas almas, pelos que estão sob nosso cuidado, principalmente os irmãos que são edificados conosco. Esse amor vem logo após a fé, isto é, depois de ouvirmos a fé, em seguida vem o amor para com todos os santos. O amor possui uma expressão, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Cristo é o resplendor da glória, porque Deus é a glória, e a expressão exata do ser divino. A palavra ser, em grego, é upostasis, que também pode ser traduzido como substância. O ser de Deus, ou sua substância, é hipostasis. Essa mesma palavra grega é traduzida por certeza em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nem tudo o que não vemos não existe, porque pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus capítulo 11, versículo 3. A fé nos leva à origem das coisas visíveis, que são as coisas invisíveis. Sendo assim, a fé é a upostasis, a substância. Então podemos dizer que a fé é a substantificação de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso quer dizer que a fé nos faz ter acesso a Deus, à própria substância divina, ao ser de Deus que não está visível no mundo, no plano cartesiano, no tempo e espaço em que vivemos. Ele está fora deste mundo, está na esfera celestial e espiritual. Apenas por meio da fé é que podemos ter acesso à dimensão de Deus para buscar essas coisas extraordinárias e sobrenaturais. Por isso, não vivemos por nossa capacidade, e sim pela fé. Quando cremos, temos acesso a coisas que não são deste mundo. Se confiamos apenas na própria força, continuamos na dimensão humana, no plano físico, espacial, temporal. Por melhor que façamos, por maior capacidade que tenhamos de fazer grandes obras, como muitos na terra, continuamos a produzir coisas terrenas. E Deus não quer produtos terrenos.
Deus quer obter na terra, por meio de nós, produtos celestiais espirituais. Para gerar os frutos que Deus deseja, precisamos aprender a viver pela fé, a crer na palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, como nos diz Romanos capítulo 10, versículo 17. Quando Deus fala por meio de Cristo, seu falar chega até nós como palavra profética. E esta traz a presença invisível de Cristo. Quando ouvimos a palavra profética, surge a fé, por meio da qual temos acesso às coisas que não existem na terra. Por isso, coisas sobrenaturais acontecem na pregação do Evangelho, na colportagem, na rede de cuidado e na edificação da igreja. Por crer na palavra profética, vivemos dias maravilhosos. Para ajudar toda a igreja a viver nessa esfera intensa, temos de aprender a fazer a imersão na palavra profética. Essa prática saudável não é apenas para ceapistas e colportores, mas para todos os irmãos. O tempo todo, os ceapistas e colportores ruminam a palavra. Eles passam o dia todo imersos na palavra e ela os reveste de poder. Mesmo que tenhamos trabalho secular, entre os afazeres, no tempo vago, podemos imergir-nos na palavra ruminando-a. Quando os colportores pegam Uber, oram pelo motorista, fazem colportagem e ainda aproveitam o tempo para ruminar a palavra, e assim chegam ao destino cheios do poder de Deus. Pregam o Evangelho e quando começam a ter dificuldades para obter frutos a Deus, param tudo e novamente ruminam a palavra. Após meia hora de ruminar a palavra, estão como um leão solto, revigorados espiritualmente. Os que são comerciantes, funcionários ou profissionais liberais também podem fazer a imersão na palavra nas horas vagas. Desse modo, estarão cheios do poder o dia todo. Esse é o segredo da fé. Uma pergunta: como se faz a imersão na palavra profética e quem pode praticá-la?